Meus caros irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, com suas famílias. Nós estudaremos a palavra de Deus nessa manhã, a partir do texto do Evangelho de Marcos. Louvamos ao Senhor, por isso temos a palavra de Deus à nossa disposição. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 em diante. Marcos, capítulo 3, essa é uma exposição em continuidade ao estudo no Evangelho de Marcos. Nosso colegiado pastoral trabalha com muitas séries sempre, e essa é uma das séries em Marcos, capítulo 3, versículos de 20 para frente. Muitas alegrias para nós nos encontrarmos na igreja e cultuarmos ao Senhor juntos. Para nós pastores, ver os irmãos chegando à igreja é sempre motivo de grande alegria. E enquanto louvávamos a Deus aqui, uma das minhas alegrias foi ver a Heleninha sentada aqui à direita, junto com o Robert, com a Pri e com a Lala, procurando acompanhar a Jéssica nas libras. E é bonito ver crianças desde cedinho se esforçando para entenderem coisas profundas. Aliás, eu quero falar com as crianças, como sempre fazemos no início, procurando ajudá-las a entender coisas profundas. No desenho de hoje, crianças, no desenho de hoje, gostaria que vocês fizessem na folha em branco, que normalmente vocês sempre desenham, de um lado da folha, ou no lado direito da folha, desenhem a Bíblia, como eu sempre peço para vocês fazerem, tenho pedido nos últimos tempos, a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus, e desenhe uma cruz bem grande em cima da Bíblia, porque a Bíblia, ela fala de Jesus Cristo, que passou pela cruz e que não está mais na cruz. Então desenhem as Escrituras e uma cruz bem grande, porque a Bíblia fala de Jesus Cristo, que foi para a cruz, que venceu a cruz e que vive. E de outro lado, se possível, façam o desenho de uma Bíblia, mas como eu pedi para o nosso departamento de comunicação fazer, e está no nosso desenho, você não consegue ver nada nela, né? Está desfocada. Uma Bíblia desfocada, uma Bíblia que está ali, mas você não consegue ver. Uma Bíblia sem letras, uma Bíblia em que você sabe que é Bíblia, mas o que será que está escrito nessa Bíblia? Então esses são os dois desenhos que eu peço às nossas crianças para fazerem. De um lado, uma Bíblia com uma cruz bem clara, Jesus Cristo está ali. E uma outra, um outro livro, alguma coisa que não represente exatamente o que a Bíblia é, que você não consegue ver. Dá para fazer isso? De um lado um desenho claro, de outro lado um desenho não tão claro. Tenho certeza que as nossas crianças conseguirão expressar esta diferença. A diferença do que a Bíblia mostra e do que aquilo que a Bíblia é, mas não dá para entender direito o que ela é. E então a Bíblia é desfocada. De certa forma, esse texto vai mostrar foco e desfoque. Do versículo 20 para frente, leiamos o que está na palavra de Deus. Marcos 3, versículo 20 até o versículo 30. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. No texto original tem o termo pão aqui, não poderiam comer pão. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver subdividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens,
os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Meus caros irmãos e irmãs, essa é uma passagem difícil, primeiramente, para ser explicada. O que é, afinal, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é? Eu quero dirigir esta breve exposição no seguinte sentido: essa é uma exposição para certeza de salvação e para santificação. Essa é a tentativa de expor um texto dos mais complicados, certamente, mas com este objetivo: produzir em nós a certeza da salvação e a esperança de santidade, de santificação. Então, nós precisamos começar a explicar o texto para então aplicar. Comecemos, do versículo 20 para frente. Uma das coisas que era motivo de preocupação neste momento era: qual é a origem do poder de Jesus? O que despertou essa discussão, o que despertou este momento era uma tentativa de responder: qual era o poder de Jesus? Porque ninguém poderia negar o poder de Jesus. O Evangelho de Marcos começa a mostrar o poder de Jesus, já no capítulo 1, a cura de um leproso, no capítulo 2, a cura de um paralítico, ainda no capítulo 3, a cura de um homem de mão ressequida. Ficou corrente nesse momento que Jesus havia estado com o diabo no deserto, e ele havia vencido aquele momento com o príncipe deste mundo, com o príncipe das trevas. De onde viria esse poder? E nós temos então uma grande pergunta para ser respondida: de onde vem o poder de Jesus? Havia consenso que existia poder nele, mas qual era a origem? E é neste ponto então que, depois de escolher os discípulos, isso está no capítulo 3, versículos 13 para frente, a escolha dos discípulos também já era conhecida na região, a forma como Jesus escolheu os seus discípulos, chamou para que estivessem com eles, é uma característica, e depois lhes dando autoridade para expelir demônios. E é nesse momento então que ele vai para sua casa, provavelmente em Cafarnaum, e uma multidão se achega a Jesus, porque são muitas as dúvidas, dentre elas, de onde vem este poder? E então nós temos duas coisas: os parentes de Jesus saem para segurá-lo, porque imaginam que ele está fora de si, e os escribas que descem de Jerusalém vem com uma afirmação nova, uma afirmação que ele está possesso por um demônio, o maioral dos demônios. Flávio Josefo e outros diziam que o entendimento dos judeus é que Jesus havia feito um acordo com Satanás. Um acordo com Satanás havia dado essa autoridade a Jesus. Ele expele os demônios pelo poder que Satanás deu a ele, eles diziam. Então é nesse momento que Jesus reage, versículo 23, convoca a todos e começa a falar por parábolas. É importante entendermos que quando Jesus falava por parábolas, um dos objetivos era que as pessoas não entendessem, as pessoas não compreendessem o que ele estava falando. E então ele começa a falar sobre reino e sobre possibilidade de reino dividido. E ele diz: olha, se eu expulso os demônios pelo poder de Satanás, então Satanás não é tão forte assim. Então a casa está dividida. Vocês creem mesmo que o príncipe deste mundo está com a sua casa dividida? Ele começa a perguntar aos escribas acerca do que eles sabem sobre o poder de Satanás. Isso vai do versículo 23 até o versículo 27,
quando ele diz, se é uma questão de poder, então tem duas coisas: ou a casa de Satanás está dividida e não tem poder, ou nós precisamos vencer a casa de Satanás, o reino de Satanás. E então, do versículo 28 para frente, ele começa a expressar o que seria a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Em verdade vos digo que tudo vos será perdoado, ou tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E ele mesmo explica, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Uma das coisas mais difíceis de se ouvir, e foi difícil para Jesus ouvir, era que a origem do seu poder não vinha de Deus, e que a força da sua obra, o poder de dar vida, o poder de conter o pecado, o poder de conduzir um povo para a presença de Deus, não vinha de Deus. Esse é o ponto em que Jesus se detém para explicar que esse tipo de pecado não tem perdão. Nós precisamos explicar mais ou menos como o Dr. Lloyd Jones fazia nos seus livros, primeiro de uma maneira negativa. O que não é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado eterno, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma das coisas que talvez é corrente no meio de hoje, é que pecado contra o Espírito Santo é negar a Jesus. É dizer não a Jesus, isso é pecado contra o Espírito Santo. Mas à luz das Escrituras talvez não seja exatamente isso. Pensemos em algumas pessoas, como o caso de Pedro. Pedro negou veementemente, não uma vez, 3 vezes Pedro negou veementemente, eu não conheço este homem. No entanto, Pedro não pecou contra o Espírito Santo. Assim como alguns homens ao longo da história, certamente, por medo às vezes, por medo de perder um filho às vezes, eu não estou dizendo que é certo negar a Jesus, mas alguns ficaram quietos em algum momento da história. E isso não quer dizer que eles pecaram contra o Espírito Santo por causa disso. Nós temos citações históricas de homens que ficaram quietos no momento em que talvez esperassem deles que eles afirmassem categoricamente, embora suas vidas estivessem em risco, e eles ficaram em silêncio. Então, a princípio, negar necessariamente por fala a Deus não é pecado contra o Espírito Santo. O evangelista Mateus diz no capítulo 12, no versículo 32, que é possível inclusive negar ao Senhor Jesus Cristo, sem que isso seja um pecado para todos os tempos, um pecado eterno. Mas o maior dos exemplos é o exemplo de Pedro mesmo. Ele negou, você conhece a história. E ele está no céu, é o nosso irmão. O Senhor Jesus Cristo falou com ele depois, inclusive, sobre como ele deveria cuidar do rebanho de Jesus. Então, uma coisa que é importante termos claro: pecar contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é necessariamente um ficar quieto quando se deveria defender ao Senhor Jesus Cristo, e também aparentemente, olhando pelo texto, não é falar, olha, eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus. Isso ainda não é um pecado, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado e será julgado da forma como Deus quiser, mas ainda não parece ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para muitos crentes, isso é novo, porque eles acham que só o falar alguma coisa já é blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, falar contra Deus é pecado, mas não parece ser o pecado eterno. Deixa eu falar outra coisa.
Ficou corrente no ensino cristão do Ocidente que o suicídio é um pecado eterno. Mas, meus queridos irmãos, à luz do que nós temos aqui na palavra de Deus, isso é mais uma orientação católico-romana, porque ficou corrente que aquele que se suicidasse não teria o perdão de Deus, mas o suicídio, meus irmãos, é um pecado, mas é um pecado como todos os outros. É só um pecado, é um atentar contra a sua própria vida. Não é um direito ninguém tirar a sua própria vida, porque a vida veio de Deus. Deus deu, e só Deus pode tanto dar quanto tomar. Mas o suicídio em si, ele não é a causa do pecado imperdoável. O suicídio pode fazer parte de alguma coisa que foi uma negação a Deus, uma negação à vida, mas ele não é a causa. Ele pode fazer parte do pecado, mas não necessariamente a causa. Nós temos um exemplo nas Escrituras de suicídio, que é o de Judas. Judas suicidou-se, mas não foi o suicídio de Judas que foi o seu pecado imperdoável. Foi o que ele fez antes. Foi a forma como ele negou a Jesus depois de ter caminhado com Jesus durante 3 anos. Então, o que não é, à luz das Escrituras, necessariamente a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é necessariamente negar a Jesus de fala, não é uma voz que se exprime, e não é necessariamente o suicídio, o pecado contra o Espírito Santo. São coisas que vêm antes. E então nós começamos a perceber uma coisa que diferenciou Judas de Pedro: o arrependimento. Pedro negou a Jesus, Judas negou a Jesus. Judas arrependeu-se? Não. Pedro arrependeu-se? Sim. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos, olhando aqui pela palavra e procurando entender dentro do seu contexto, é outra coisa. Não é simplesmente negar, e não é o suicídio em si. Embora eu reforce, o suicídio possa fazer parte do pecado ou da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o suicídio em si, tirar uma vida, não é necessariamente o pecado imperdoável. O que é então? E aí nós precisamos ficar dentro do contexto para entender por que é que Jesus falou isso. Uma das coisas, primeiramente, Jesus está falando para os judeus, para os escribas. Está falando para estes escribas que desceram de Jerusalém e deturparam aquilo que era o poder de Jesus. Então, o pecado contra o Espírito Santo, dentro do contexto aqui da passagem, é o pecado de conhecer a Jesus, saber quem Ele é, no entanto, negar esse evangelho por uma motivação que está dentro do seu coração. A motivação é negar, é não querer aquela salvação. Vou dar um exemplo para vocês, do que é negar veementemente. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento, é o exemplo de Faraó. Faraó foi orientado por Moisés. Deus tem um povo e quer que esse povo o cultue no deserto. E Faraó em determinado momento disse, pode ir, o povo pode ir. Mas assim que o povo saía, os primeiros passos do povo gerava em Faraó uma ira, que ele não podia conter, e então ele impedia o acesso do povo de ir para o deserto, para se encontrar com Deus e adorá-lo. E isso teve vários estágios, e a palavra de Deus mostra que a cada estágio ele aparentava amolecer o coração, mas seu coração era endurecido logo depois, até que veio a última praga, a pior de todas, a dos primogênitos. E é quando ele diz, vão, agora vocês podem ir, mas ele não consegue manter a sua própria palavra. E então, assim que o povo segue para o deserto, ele reúne o seu exército e vai atrás do povo.
E então essa disposição contrária às coisas de Deus, depois de ter sido ensinado acerca das coisas de Deus, vai culminar com a morte de Faraó e de todos os seus cavaleiros no mar. Esse é um exemplo do Antigo Testamento. Nós temos um outro exemplo no Novo Testamento. Estevão cheio do Espírito Santo de Deus, e então ele começa a pregar o reino de Deus, e ao mesmo tempo que pessoas compreendem, aceitam e amam aquele evangelho, outros começam a se posicionar contra o evangelho, e se posicionam de tal maneira, que na última conversa que Estevão teve contra os seus inimigos, ele conta a história de como um povo, de maneira persistente, negou ao Senhor como Deus, como Pai. E então, enquanto ele falava, diz o texto em Atos, os seus opositores rilhavam os dentes. Era sofrido ouvir aquilo. E quanto mais ele falava da graça, mais eles eram tomados do ódio. O resultado você conhece. Eles clamaram em alta voz, eles colocaram as mãos nos ouvidos para só falar contra Deus e não ouvir nada de Deus. Eles não queriam ouvir que na Escritura havia um Cristo, que havia passado por uma cruz, como as crianças estão desenhando. Eles tinham as Escrituras, eles leram sobre as Escrituras, ela era decorada pela maioria deles, mas o ensino das Escrituras era embaçado aos seus ouvidos, como esta Bíblia que está no nosso flyer. E então isso fez com que eles, de tanta raiva, o apedrejassem e o matassem. Este é um dos exemplos do Novo Testamento. Por isso, meus queridos irmãos, o que é pecar então? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É, depois de conhecer, negar. Eu sei que alguns atribuem também a blasfêmia contra o Espírito Santo simplesmente ao fato de as pessoas não conhecerem a Jesus e não serem salvas. Meus irmãos, as pessoas que não conhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador não serão salvas mesmo. Aquelas que não confessarem o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, não serão salvas mesmo. Mas isso não quer dizer que esse seja o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, necessariamente. Elas serão condenadas ao inferno. Mas, no contexto, o que Jesus está falando é para pessoas que conhecem. É de apostasia que Jesus está falando. É de pessoas que conhecem o Evangelho, elas têm o Evangelho, elas têm as promessas, elas têm as garantias propostas pelo Redentor, e elas negam. Foi isso que os escribas fizeram. Eles desceram de Jerusalém, chegaram até onde Jesus estava em Cafarnaum e disseram: isso não é Deus trabalhando, isso é o diabo, isso é um acordo que ele tem com Beelzebu. Ele expulsa porque agora ele está aliado ao demônio. Ele vem da família dos demônios. E aí Jesus diz: essa é a última chance que vocês, judeus, tiveram. Porque vocês têm tudo, historicamente, para crer. Mas vocês insistem em negar. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma palavra. É outra coisa. É a atitude do coração que sustenta uma prática persistente contra o Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo está longe de ser um devaneio, um estado de ira, uma palavra que se profere. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem a ver com a prática de uma vida que não reconhece o agir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava no nascimento de Jesus. O Espírito Santo de Deus estava quando ele falava com os doutores com 12 anos. O Espírito Santo de Deus estava no batismo de Jesus. Ele veio, inclusive, como pomba. Ouviu-se uma voz dos céus: este é o meu Filho amado. O Espírito Santo estava na tentação de Jesus no deserto, quando o Espírito o conduz ao deserto.
o sustenta e guia no deserto, diz o texto, e depois os anjos vêm para servi-lo depois da tentação. O Espírito Santo é aquele a quem Jesus disse: eu vou para o Pai e virá um Consolador para consolá-los. O Espírito Santo estava quando lá no começo o ser humano foi criado, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo conduziu todo o processo de redenção, desde a criação, passando pela queda, pela redenção e pela consumação. E então o Senhor Jesus Cristo diz: não é possível que não se veja o Espírito Santo. Não é possível que se perceba o Espírito Santo como agente constante na redenção. Não é possível que vocês atribuam ao inimigo de Deus tanto bem. Mas isso não foi de uma fala. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não foi exatamente o que eles disseram aqui, foi o que eles tinham no coração. E persistiam na prática de negar, apesar de terem sido tão beneficiados. Aqui vem talvez um sinal de alerta aos crentes, meus irmãos. Alerta só, não vermelho, não é um sinal vermelho, é um sinal amarelo. É mais fácil blasfemar contra o Espírito Santo, é mais fácil que aqueles que estão na igreja, que conhecem o Evangelho, blasfemem contra o Espírito Santo, do que aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Vejam o contexto. Jesus está falando de judeus que conheciam a palavra. Jesus está falando de gente que vivia na esperança do Messias. Jesus está falando de gente que conhecia os Salmos. Jesus está falando de gente que conhecia Isaías, Jeremias. Ele não está falando dos gregos, ele não está falando dos romanos, ele está falando de gente que tinha a palavra decorada. Então esse é o sinal amarelo. Se você conhece a palavra, se você sabe o que é salvação, se você sabe que Jesus Cristo é o único Senhor, se você sabe que não precisa de mais nada além do Salvador Jesus Cristo, então não corra o risco que os judeus correram, o risco de negá-lo, o risco de achar que isso não vem de Deus. Esse é o sinal amarelo. Mas deixa eu falar de um sinal verde. Nenhum cristão, à luz do Evangelho ou daquilo que a palavra diz, nenhum cristão genuíno pode cometer o pecado contra o Espírito Santo. E é por isso que eu disse lá no começo, essa é uma pregação para certeza de salvação e santificação. Essa não é uma pregação para você que é crente, ficar com medo de perder a sua própria salvação, porque você não pode perder a sua salvação. E deixa eu lhe falar por que é que você não pode perder a sua salvação. Não é porque você consegue manter a sua salvação, é porque você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse transporte, esse caminho, não é um caminho que você desbravou, ele é um caminho que Deus fez. E Deus lhe tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para você ser filho de Deus para todo sempre. Você não pode ser um ex-filho de Deus. Então você não perde a sua salvação, porque você não tem poder para perder a sua salvação. Você não consegue fazer o caminho de volta. Você não sabe qual é o caminho de volta. Você não tem como retornar ao império das trevas, porque você já foi selado pelo Espírito Santo. E então eu quero tirar aquilo que puder, se eu puder, à luz dessa exposição, aquilo que é um temor para muitos cristãos dos nossos dias, que eles podem blasfemar contra o Espírito de Deus. E eles não podem porque não tem mais este poder. Sabe por que é que nós não podemos pecar contra o Espírito Santo? Porque nos foi tirado, e é bênção para a nossa vida, nos foi tirado o livre-arbítrio. Porque se tivéssemos o livre-arbítrio, sendo quem somos, blasfemaríamos contra o Espírito, pecaríamos contra o Senhor, diríamos que Ele não é Salvador, diríamos que não é eterna salvação, e então, talvez, pelo livre-arbítrio, voltaríamos ao império das trevas. O livre-arbítrio não existe para nós cristãos como proteção. Alguns, infelizmente, acham que nós temos de ter o livre-arbítrio. Mal sabem eles que estão dizendo: eu quero ter o direito de ser salvo e de não ser salvo. Mal sabem eles que ao pedirem o livre-arbítrio, pedem mal. Ao esperarem ou pensarem que têm,
erram contra a soberania absoluta do Espírito Santo que salvou. O Senhor Jesus Cristo disse: aqueles a quem o Pai me deu, não lanço fora, a nenhum deles. Por isso, meus queridos irmãos, o crente em Jesus, aquele que já tem um Senhor, aquele a quem o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, esses, graças a Deus, não tem mais a capacidade de blasfemar contra o Espírito Santo. E essa é a nossa segurança. Então, concluo dizendo uma coisa muito simples: a blasfêmia, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente negar a Jesus. É um pecado negar a Jesus, mas ela não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque muitos que negam ao Senhor Jesus se arrependem depois. Que o digam os que estiveram debaixo da cruz, que o digam os que disseram para os imperadores de Roma: crucifica. A estes um dia Pedro disse: vocês pediram para crucificar o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Deus o fez Senhor e Rei. E ao final da pregação de Pedro eles perguntaram: que faremos, varões galileus? E Pedro disse: arrependei-vos e sejam salvos. E eles foram. Os próprios que negaram ao Senhor Jesus Cristo na cruz foram salvos depois. Então não se engane, uma fala que se diz é um pecado, mas não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não creiam que pessoas que tiram suas próprias vidas, embora isso não seja o certo, elas vão para o inferno por causa disso. Elas podem ir por terem negado a Jesus enquanto viveram, mas elas não vão porque tiraram a sua própria vida. Olha, se isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e é importante que fique claro para nós isso não é, à luz das Escrituras, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o que é? Como dizia Lloyd Jones, o que é? É o conhecimento e a negação. É a apostasia. Depois que você conhece, você não pode mais negar, porque isso é a apostasia, e isso é a última chance que Deus nos deu em vida, conhecê-lo para adorá-lo. Em conhecendo e não adorá-lo, então nós dizemos: isso não é o Espírito que eu quero. E uma outra coisa é aqueles que persistem. A persistência nos judeus vem na morte de Estevão, a persistência vem em Judas, que não se arrependeu. O máximo que Judas teve foi um remorso, mas não arrependimento. E por causa disso, ele está assim com o seu príncipe, o príncipe das trevas. Não há salvação para Judas. Mas aos cristãos, há salvação. A salvação já foi arbitrada, e por isso nenhum cristão consegue blasfemar contra o Espírito Santo. Graças a Deus, porque nós cristãos não temos a condição de arbitrar alguma coisa contra o Espírito Santo de Deus. Isso não é um poder para nós, não é um poder inerente nosso, esse é o poder de Deus. E eu gostaria de orar por isso, para que o Senhor Deus continue a nos dar a certeza da salvação, aumentar em nós a santidade, para que os temores que porventura tivermos sejam dissipados. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso não é mérito nosso, eu reforço. Isso é o amor de Deus. E que Ele nos mantenha adoradores, porque foi para isso que fomos chamados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, olhando para a Tua palavra nos traz alívio, quando muitas vezes tememos nossas próprias palavras, ou até mesmo nossas ações. Mas a Tua palavra dissipa nuvens e dúvidas, e a Tua palavra nos ajuda a pensar. Quando olhamos para trás, na caminhada cristã que temos, vemos o quanto o Senhor nos conduziu e está nos conduzindo. Nós não conseguimos dizer que o que aconteceu na nossa vida não é obra do Espírito, é a obra do Espírito Santo. Por isso, Senhor, santifica-nos, continua a encher-nos, para que na nossa caminhada não só tenhamos esta certeza da salvação, mas expliquemos essa salvação aos nossos filhos. Ajuda-nos nisso, ajuda-nos diariamente a ver a cruz vazia nas Escrituras, como as crianças desenharam, ao contrário de uma cruz inexistente, ao contrário de uma Bíblia inexistente, ao contrário de palavras que não são para nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender
dia após dia a beleza e a clareza da Tua palavra. Mostra-nos a verdade para que possamos compreender o que é falso. Mostra-nos a verdade para que vivamos por ela e fujamos de toda espécie de falsidade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós cantaremos uma canção, meus irmãos, para continuarmos a glorificar ao Senhor. Enquanto eu preparava essa meditação, pensando nos nossos irmãos e irmãs da Libra, eu aprendi 2 sinais de Libra, em Libras, né? Um deles é o que é verdadeiro. O que é verdadeiro. Verdadeiro é isso aqui. Isso aqui é verdadeiro. É assim mesmo? É isso mesmo. Verdadeiro. E aprendi também o que é falso. Você pega a mão assim, põe o dedo assim e faz uma cara estranha. Nós somos chamados à verdade. Nós temos muitas vozes por aí ensinando falsidade. Mas a Escritura é o símbolo da verdade. E muitas vezes somos levados a entender coisas que Deus nem disse, porque tem tanto evangelho falso nos dias atuais que nos assusta. Por isso, só a palavra para tirar as dúvidas do nosso coração. Que ela continue a tirar as dúvidas do nosso coração com a verdade.